Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Carlos Alberto. Sardenberg, depois da vitória que Milei teve nas eleições legislativas neste final de semana, como ficam Milei e a Argentina? Olha, Milton, eu queria notar primeiro o seguinte: a vitória do Milei foi bastante expressiva, uma vitória nacional. A Liberdade Avança, né, que é o nome do partido dele, obteve 41% dos votos nacionais e os peronistas ficaram com 32%, mesmo quando associado aos peronistas, mesmo quando associados aos partidos regionais, né? Então a vitória do Milei foi uma vitória expressiva. Ele aumentou a sua participação na Câmara dos Deputados e aumentou expressivamente a sua participação no Senado. Entretanto, o que explica esse voto, né? Primeiro, mais uma vez, Milton, Cássia, aconteceu o que tem se revelado muito frequente. As pesquisas fracassaram espetacularmente, né? Deram resultado real. Foi bem diferente do que as pesquisas previam, que era uma derrota do Milei. Então ele ganhou e ganhou bem, né? Ganhou com 9 pontos de porcentagem à frente. Bom, como é que fica agora, né? Porque o Milei estava governando por decretos. Como ele tinha uma representação muito pequena, tanto na Câmara quanto no Senado, ele estava governando por decretos. E esses decretos frequentemente eram derrotados, eram derrubados no Congresso Nacional, não é? Agora ele não tem a maioria no Congresso, nem na Câmara nem no Senado, mas tem um número de votos suficientes para impedir os vetos, para impedir que a oposição peronista derrube as suas medidas, né? Derrube os seus decretos. Por outro lado, ele tem também um número de votos suficientes para impedir, por exemplo, um pedido de impeachment ou então uma paralisia do seu governo por um bloqueio do Congresso. Então, ele realmente, você pode dizer que ele obteve uma vitória expressiva. A pergunta é, por que ele obteve essa vitória? E aparentemente foi o tom da campanha que ele utilizou, que foi o seguinte: ou é o atual governo, ou é o Milei, ou é a volta do peronismo. A volta do peronismo que deixou a Argentina numa situação, a população da Argentina numa situação muito ruim, né? A inflação disparou, a pobreza aumentou muito na Argentina durante as gestões peronistas e kirchneristas, né? Então, o Milei ganhou com essa base, né? Dizendo o seguinte: olha, se a gente continuar desse jeito, o país vai ficar cada vez mais pobre. E foi de novo o que ele falou, dizendo que se voltasse ao peronismo, o país ia voltar àquela situação anterior, que é de inflação explosiva, desvalorização frequente da moeda e assim por diante. Bom, e agora qual é o ponto? O ponto é que ele tem mais espaço para tocar o seu programa conservador e o seu programa liberal, mas não tem a maioria, como eu dizia, para fazer, por exemplo, uma reforma do sistema tributário, uma reforma previdenciária, por exemplo. Ele não tem essa maioria. Então, o que ele vai lutar? Ele vai lutar para fazer alguns programas específicos, né? E enquanto espera a eleição presidencial do ano, daqui a 2 anos, para fazer uma maioria assim, expressiva que lhe permita, então, fazer as reformas fundamentais que ele quer fazer da Argentina. Mas ele tem um problema apontado já aqui por analistas brasileiros e internacionais, que é a sobrevalorização. A moeda local está muito valorizada e ela é uma das razões para conter a inflação, segura a inflação com a moeda valorizada. Só que a moeda valorizada favorece as importações
e desfavorece as exportações. E o Milei precisa de dólares, ele precisa acumular dólares para pagar as prestações da dívida externa, que vão vencer algo como 19 bilhões de dólares vencem no ano que vem, e ele não tem esse dinheiro hoje para pagar essa parte da dívida externa. Ou seja, ele está com um problema real, que é a valorização da moeda, mas se ele permitir uma desvalorização da moeda, vai ter um pouco mais de inflação. Mas a questão é saber se então se ele vai forçar continuar com essa moeda valorizada, que cria esse problema de médio e de longo prazo, ou se ele vai arriscar uma desvalorização da moeda para facilitar as exportações. A desvalorização da moeda provocaria uma inflação de momento, enfim, uma inflação de momento, mas depois poderia ser controlado, como ocorreu no Brasil em 99. Mas o fato é o seguinte: ele ganhou expressivamente o resultado da eleição; jogando para o eleitorado o medo da volta do peronismo. Então, o peronismo foi amplamente derrotado no país. E agora, em terceiro lugar, ele fica com um pouco mais de espaço para aplicar suas políticas, mas sem a maioria necessária para fazer as grandes reformas e com uma moeda sobrevalorizada. Essa é a situação que ele tem no momento. Milton e Cássia. Muito obrigado pela sua análise, Sardenberg. Bom dia para você. Muito bom dia, até mais tarde. Até mais tarde.